Olá, pessoal! Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como se faz a importação de dados tabulares para gerar uma camada de pontos no QGIS. Pois bem, eu vou supor que vocês tenham algum arquivo parecido com esse que eu estou mostrando aqui. Então, observem, neste arquivo eu tenho duas colunas que representam as coordenadas de cada ponto. E eu tenho uma terceira coluna que representa a informação propriamente dita, associada àquele ponto, o que foi amostrado, o que foi medido, né? Nesse caso aqui, os dados são de altura de dossel submerso de macrófitas, tá? Mas isso não importa, pode ser qualquer dado que você tenha, e inclusive você pode ter mais colunas, né? Às vezes você tem um arquivo que você tem várias informações, tá? Então, o importante dentro do que eu vou mostrar hoje é que você tenha colunas com as coordenadas. Aqui são coordenadas UTM, correto? Mas poderiam também ser coordenadas de latitude e longitude, tá? Entre essas colunas há uma tabulação que separa, né? O sinal de tab aqui que separa uma coluna da outra, mas poderia também ser um ponto e vírgula, enfim. Esse é um arquivo estruturado e é importante que ele tenha um delimitador fixo. Nesse caso é uma tabulação, mas poderia ser um ponto e vírgula, tá? Ou até uma vírgula. Tá? E é importante observar aqui que eu estou com ponto como separador de casas decimais, porque todas essas informações eu preciso saber no momento da importação. Bom, beleza, então, vamos continuar. Eu tenho aqui a pastinha, né, onde estão os meus dados, tá? Vou até copiar o endereço aqui dessa minha pasta e vou vir aqui para o QGIS, tá? Então, para adicionar essa pasta no meu projeto, esse arquivo no meu projeto, eu tenho que vir aqui no menu de camadas, tá? E na hora de adicionar uma camada, eu vou buscar essa opção, que é adicionar camada de texto delimitado, tá? Então, por isso que eu falei do delimitador antes, né? Nesse arquivo que eu estou mostrando, tá um sinal de tabulação, mas poderia ser outro, como uma ponto e vírgula, uma vírgula, tá? Então, aqui, ó, nome do arquivo. Qual é o arquivo que eu quero importar, né? Observa que aqui eu estou naquela opção que a gente já tinha escolhido. Então, eu vou aqui naquele caminho que eu já copiei para acelerar um pouquinho aqui o processo, o arquivo é este, tá? Então, observa, quando eu selecionei o arquivo aqui, ele já dá uma prévia do que é este arquivo aqui embaixo, tá? O que é importante? A gente precisa fazer algumas configurações nessa janela para dizer para o QGIS como que ele vai interpretar esses dados, quais são as colunas de coordenadas, né? Se tem uma linha informando o nome dessas colunas ou não. Então, tudo isso eu vou mostrar para vocês agora neste vídeo. Então, aqui, quando um arquivo é separado por vírgula, né, o formato CSV, tá? Normalmente essa opção já separa em colunas corretamente, mas não é o caso do arquivo que eu estou trabalhando. Então, eu vou colocar aqui, ó, delimitadores personalizados, que no meu caso, como eu tinha dito, é o sinal do tab. Olha só, a partir do momento que eu aciono o tab aqui, ele já identificou as três colunas separadamente para mim. E, né, que é a coordenada UTM horizontal, N como a coordenada UTM vertical e o meu dado de altura, tá? Eu tenho coordenadas de ponto nesse arquivo? Tenho, estão aqui. Pode ser que eu quisesse importar para o QGIS um outro tipo de tabela em que eu não tenho coordenadas especificamente, mas que eu tivesse uma informação territorial, tipo o nome do município, ou o seu geocódigo do IBGE, ou o nome do estado e seu geocódigo do IBGE. Então, essas situações também podem ocorrer, tá? E tem como tratar isso de outras formas no QGIS, mas não é o objetivo específico deste vídeo. Então, eu vou colocar aqui que eu tenho coordenada, né? Manter essa opção de coordenadas de pontos. Ele colocou aqui, já fez uma seleção prévia, mas nem sempre isso acontece, tá? Então, campo X, qual é a coordenada horizontal? É minha coluna E, que já está especificada. Campo Y é minha coordenada N.
E aí eu tenho que especificar qual é o meu sistema de referência. Quando eu estiver trabalhando com latitude e longitude, eu preciso saber, ó, o meu sistema de referência é SIRGAS, ou é WGS 84, ou é SAD, né? Preciso ter noção dessa informação, tá? No meu caso aqui, esses dados foram adquiridos no sistema WGS 84, tá? E as coordenadas são UTM, eu estou trabalhando na zona 22, porque esses dados aqui foram coletados na região aqui do Paranapanema, tá? Que cai justamente neste fuso, tá? Então, eu vou dar um OK, né? Essas informações todas são os conceitos cartográficos, que é importante que a gente saiba, né? Quando está lidando com um sistema de informação geográfica como o QGIS ou outro qualquer, tá? E aí, feito isso tudo, basta que eu adicione a camada no meu projeto. Olha só, adicionei, os meus pontos aparecem aqui associados àquelas coordenadas. A minha tabela de atributo está aqui bonitinha, com as informações que eu trouxe lá daquele arquivo, né? O único detalhe é o seguinte, dependendo da operação que eu for fazer, tá? Isso aqui, esse arquivo, da forma como ele é importado, ele não é ainda um shape, tá? Ele é um arquivo de texto que foi interpretado como um conjunto de pontos, mas ele não é exatamente um shapefile, nem um geopackage, que são formatos mais tradicionais, tá? Então, para eu fazer essa transformação para o shape e aí poder acessar uma série de funcionalidades aqui do QGIS, né? Porque, por exemplo, vou dar aqui um exemplo rápido para vocês. Se eu vier no menu raster e tentar fazer uma interpolação, tá? Então, aqui uma opção de interpolação. Com esses dados, vamos ver aqui, ó. Na hora que eu vou tentar calcular a coluna, nem sempre isso aqui dá certo, tá? Nem sempre essa opção aqui fica disponível, dependendo da versão do QGIS, ele nem consegue interpretar isso aqui, tá? Então, eu sempre sugiro que você, após fazer essa importação, você de fato faça a conversão para um outro formato que pode ser o shapefile ou o geopackage, tá? Vou deixar o shapefile aqui mesmo, e aí você pode ir lá salvar com outro nome, né? Vou salvar aqui como shape dos pontos de plantas. E OK, tá? Então, visualmente, são dois arquivos idênticos, tá? Mas tem algumas operações que normalmente dão um problema quando a gente tenta trabalhar com esse arquivo importado aqui, tá? Então, eu sempre faço essa transformação e depois disso eu removo o arquivo inicial de texto do projeto para trabalhar só com o meu shapefile, certo? Então, este é a forma de importar arquivos desse tipo, tá? Vocês viram que é bastante simples, né? E muitas vezes a gente passa por situações como essas, a gente tem pontos associados a coordenadas GPS que você coletou em campo, né? E estão numa planilha qualquer, então você pode sempre importar desta forma para o QGIS, ok? Eu vou terminar este vídeo por aqui, né? Um vídeo bastante rápido aqui em relação aos outros que tem no canal, tá? Mas era mais para esclarecer este ponto mesmo, tá? Então, eu agradeço a audiência e desejo a todos bons estudos. Até mais!